mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, nós vamos hoje ministrar a palavra de Deus no livro do profeta Amós. Amós está lá entre os profetas menores. Eu costumo dizer, de uma forma muito respeitosa, claro, que são os profetas menores abandonados. E a gente mal lê os profetas menores, né? Não temos o costume de ler os profetas menores. E a Bíblia nos fala sobre 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os 12. Eles não são menores no sentido inferiores, não. É porque a carta deles, o livro que eles escreveram, são pequenos em relação a Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Por isso, profeta menores. Não interprete menores como inferiores, tá? Mas eles foram tão relevantes, tão importantes quanto os outros. Em Amós capítulo 9, versículo 13, existe uma promessa de Deus feita para esse camponês, pastor de rebanho, que era o profeta Amós. E Deus diz o seguinte a Amós: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi e repararei as suas brechas, e levantando-os das suas ruínas, restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, curva sua fronte, eleve seus pensamentos e sentimentos à presença do Altíssimo e rogue a direção do Senhor sobre esse momento. Pai, graças te damos, bendizemos ao teu santo nome, e aqui estamos por tua causa. Por essa razão rogamos a revelação, iluminação, inspiração do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que possamos assimilar tudo aquilo que o Senhor tem separado para o nosso aprendizado, para o nosso fortalecimento e para o nosso crescimento. Essa é a nossa oração, te agradecendo, certo das bênçãos que serão derramadas nesse lugar, em nossas vidas e para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Ok, a promessa do Senhor diz: naquele dia eu levantarei a tenda de Davi. Meus amados, estamos na festa dos tabernáculos, e eu acredito que na sua versão, pelo menos na maioria, não está escrito tenda, mas está escrito tabernáculo de Davi. O tabernáculo é um protótipo de um templo que existe no céu, que Deus permitiu que fosse projetado na terra. A Bíblia nos fala, pastor Jorge, sobre 3 santuários desses. E o primeiro é o tabernáculo de Moisés. Repita comigo: tabernáculo de Moisés. O segundo é a tenda de Davi. Repita comigo: a tenda de Davi. E o terceiro é o templo de Salomão. Vamos lá juntos? O templo de Salomão. Deu para entender? Esses 3 são protótipos de um santuário celestial que existe nos céus. A Bíblia nos diz que João, na ilha de Patmos, ao ter a revelação, escreveu Apocalipse. Em Apocalipse 21, ele viu o santuário de Deus. E agora, há um só Deus, e um só povo, um só pastor, um só rebanho. Ele viu um só santuário. Ele viu, e Deus permitiu ao longo da história que Moisés construísse o tabernáculo, que Davi fizesse uma tenda e que Salomão fizesse um templo. Porém, contudo, entretanto, todavia, a Bíblia nos diz que Amós não profetizou sobre o tabernáculo de Moisés, não profetizou sobre o templo de Salomão, o que não os torna insignificantes. Ao contrário, são importantes no seu tempo, porém
Deus profetizou sobre a tenda de Davi. Isso chama a nossa atenção. A pergunta óbvia a se fazer: por que a tenda e não o tabernáculo? Por que a tenda e não o templo? O que havia de diferente nessa tenda? Pois bem, diferente do tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, que trouxe a presença de Deus para perto do povo, a tenda não tinha esse propósito. A tenda tinha outro propósito: é trazer a presença do povo para perto de Deus. Moisés através do tabernáculo, Salomão através do templo, eles conseguiram trazer a presença de Deus para o povo. Mas isso não foi o suficiente. E agora Davi, através de uma simples tenda, totalmente diferente do tabernáculo, totalmente diferente do templo, apesar de ser simples, repleta da glória, do poder, da unção, da majestade, da formosura de Deus. O seu desafio agora é trazer a presença do povo para perto de Deus. Missionário Rafael, isso faz toda a diferença. Sabe por quê? Eu aprendo com a tenda de Davi que a adoração não é você sentir a presença de Deus. Escute, vou repetir. A adoração não é você sentir a presença de Deus. A adoração é Deus sentir a sua presença. É você vir ao culto e dizer: eis-me aqui. Aqui estou para te adorar na beleza da tua santidade, em espírito, em verdade, com sacrifícios de louvor. Eis-me aqui, Senhor. Infelizmente nós perdemos a conotação do que é um culto. Permita a minha franqueza. E hoje a gente trata um culto como um balcão de negócios. E a igreja como um comércio, onde a gente vai somente para receber, para receber, para receber. E quem tem essa mentalidade sai frustrado. E hora ou outra a gente ouve pessoas dizendo: eu não gostei do culto, eu não gostei do louvor, eu não gostei da pregação. Se você não gostou do culto é porque você não cultuou. Se você não gostou do louvor e se você não gostou da pregação é porque você ainda não entendeu que o que é feito nesse lugar não é para nós, mas para Deus. Não se trata de nós, não do que podemos ser, mas do que Ele é, do que Ele representa em nossa vida. Altar é lugar de entrega, altar é lugar de doação, altar é lugar de morte. E aqui nós entregamos no altar o nosso ego, a nossa vaidade, as nossas vontades, o nosso desejo. O importante é que ele cresça e que o homem desapareça, que Jesus resplandeça nesse lugar em nossas vidas. Isso é culto, isso é adoração. É dizer: Deus, eu estou aqui. O culto é racional. Eu sei o que eu estou fazendo e sei muito bem para quem eu estou fazendo. Isso que é culto. Diferente de Moisés no tabernáculo, diferente de Salomão no templo, Davi com uma simples tenda, pastor, igual essa que está aí fora, sem todos os aparatos do tabernáculo e do templo, uma simples tenda, ele conseguiu trazer o povo para mais perto de Deus. E Deus fala através de Amós: naquele dia eu levantarei a tenda de Davi, restaurarei como foram os dias da antiguidade. Esse é o tempo. Para esperar. A nossa hora é agora. Chegou a nossa vez. Foi o que Jesus disse
do poço de Samaria. Ele diz: vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Aqui tem verdadeiros adoradores, levante suas mãos e adore ao Senhor, porque o Senhor está neste lugar à procura daqueles que o adoram em espírito, no sobrenatural do espírito e em verdade, na revelação da palavra da verdade. Oh Deus, não há o que esperar, é a nossa hora. Os campos já estão brancos, é o nosso tempo, é chegada a nossa vez. É chegada a nossa vez. Agora, para entendermos um pouco melhor da história, o que foi que Davi fez? Gente, não há na terra, e eu acho que não haverá, não houve e não haverá, alguém que tenha amado tanto a Deus como Davi. Davi fez muitas coisas erradas, você sabe disso. Eu não vou falar mal da vida do Davi não aqui. Não, você sabe que ele errou muito, muito, muito. Mas não há um homem que tenha adorado, amado tanto a Deus como Davi. Glória a Deus. Amém. Glória. É forte demais, pastor. Quando Deus diz bem, olha, eu achei Davi um homem segundo o meu coração. É que ele está à procura. E com santo óleo eu ungi. Davi se tornou um referencial único porque Deus não chamou Abraão, o pai da fé, de um homem segundo o seu coração. Deus não chamou Moisés, um homem mais manso, como um homem segundo o seu coração. Deus não chamou Elias, Deus não chamou nenhum outro homem como um homem segundo o seu coração. E se você conhece bem a história de Davi, você vai saber que Davi era quebrantado, dilacerado, compungido. Ele é aquele que se derramava na presença de Deus. Você vai ver palavras, expressões de Davi por Deus que um homem diz para uma mulher, de uma pessoa totalmente apaixonada. Ele vai dizer: o teu amor é melhor do que o vinho. Ele vai dizer: eu prefiro a tua presença do que o ouro e do que a prata. Glória a Deus. Ele reconhece Deus no seu dia a dia. Ele era pastor de ovelhas e ele reconhece Deus na sua rotina cotidiana, ao ponto de compor o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Na versão original no hebraico é: de nada eu sentirei falta, porque Ele é meu pastor, Ele também é meu Senhor, Ele suprirá todas as minhas necessidades. Sua vara e seu cajado me consola. Ele me guia aos pastos verdejantes, refrigera minha alma pelas águas tranquilas. Essa é a confiança que ele tem no Deus do qual serve. Ei, Davi não deseja a morte dos seus inimigos, dos seus perseguidores, dos seus adversários. Davi não faz a oração imprecatória. Sabe qual é a oração daquela imprecatória? Aquela: Senhor, prepara e leva. Senhor, prepara e leva. Ele não faz isso, ao contrário. Ele deseja muitos anos de vida aos seus inimigos, para que os seus inimigos vejam as promessas de Deus cumprindo em sua vida. É por isso que ele diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eita glória! Deixa o cálice de Deus transbordar em sua vida. Deixa o óleo e o azeite da unção seja derramado sobre a sua vida. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te encher. É incrível a maneira que Davi reage diante de Deus com temor reverencial. Eu gostaria muito de falar sobre Davi, não tenho tempo suficiente para isso, mas eu queria falar sobre a tenda de Davi, sobre essa promessa que foi feita, e eu acredito
e vou provar que é para o nosso tempo. Mas antes eu queria falar sobre essa tenda de Davi. Algumas lições. O que é que Davi faz? O que é que há de interessante nessa tenda de Davi? Se trata da presença de Deus. Quando o rei Saul pecou, imediatamente ele pediu a Deus o trono. Quando Davi pecou, a primeira coisa que ele pede é a presença. Ele não está nem aí para o palácio do trono. No Salmo 51, o Salmo da confissão de Davi, ele diz: Senhor, não me repulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele não está nem aí para coroa, para manto, para cetro, para anel, para trono, para palácio, para riquezas. Não, ele não está nem aí. Ele diz: o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não tire a tua presença. Porque ele reconhecia que a presença de Deus fez com que um pastor vencesse ursos, vencesse leões, vencesse gigantes, vencesse reis. Foi a presença de Deus que tirou um pastorzinho do campo e colocou ele para sentar no trono de todo Israel. Foi a presença de Deus que fez toda a diferença na vida de Davi. E ele reconhece isso. Não me retires o teu Santo Espírito, não me repulses da tua presença. Leve o que o Senhor quiser, mas deixa a tua presença comigo. E o que é que eu aprendo sobre esse Davi, no sentido de presença? A tenda de Davi é sobre a presença de Deus. Primeira lição aqui é que Davi busca a presença de Deus. Homens de Deus buscam a presença de Deus. O rei Saul, assim que assumiu o trono, historiadores dizem que ele passou 20 a 25 anos reinando sobre Israel. Ele nunca procurou a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi levada na época do sumo sacerdote ali, onde seus filhos Ofni e Finéias perderam a guerra e a situação foi trágica. Eles disseram uma palavra de maldição naquela época: Icabote, foi-se a glória de Deus. O rei Saul assumiu o trono, passou 20 a 25 anos, nunca se importou. Quando Davi assume o trono de todo Israel, a primeira coisa que ele faz é: vamos à terra dos filisteus e vamos trazer a arca que foi roubada. Vamos resgatar a arca que foi roubada. O homem de Deus, ele busca a presença de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus porque ele busca a presença de Deus. Eu estou falando aqui para você que a Bíblia está repleta de homens que mudaram a história e que viveram porque buscaram a presença de Deus no seu tempo. Jacó, para buscar a presença de Deus, ele atravessou o val de Jaboque. Moisés, para buscar a presença de Deus, ele subiu o monte Sião. Davi, para buscar a presença de Deus, ele se adentrou na caverna de Adulão. Elias, para buscar a presença de Deus, ele foi para o ribeiro de Querute. Jesus, para estar com Deus, em sintonia com Deus, ele atravessou o deserto das Judeias. Homens que amam a Deus, eles buscam a presença de Deus. A tenda de Davi nos ensina sobre buscar a presença. Davi foi lá na terra dos filisteus. Enquanto essa arca estava lá, ninguém podia se aproximar dela, ninguém podia tocar nela. Colocaram essa arca diante de um santuário a um deus chamado Maloque e o deus chamado Dagon. E esse deus simplesmente no outro dia, essa estátua enorme acordou, despertaram com essa estátua totalmente despedaçada no chão. Caiu, porque tamanha era a glória de Deus revelada. Os filisteus começaram a colocar ela distante, tinha temor da arca. Davi pega a arca, coloca na casa de Abinalebe, depois coloca na casa de Ebed-edom e depois traz a arca para Jerusalém, a cidade da adoração, a cidade da paz. Meus irmãos, escute bem, o que é que nós podemos aprender com isso? Deus confiou em você esse ministério de buscar a presença de Deus, de atrair a presença de Deus para perto das pessoas e convocar as pessoas para mais próximo de Deus. Isso é o seu sacerdócio, é o nosso sacerdócio, agirmos como Davi,
atrair o céu, fazer com que o reino de Deus seja uma realidade. Davi se torna esse grande homem porque ele busca a presença de Deus. A tenda de Davi, ela se trata disso. Buscar, em primeiro lugar, buscar a presença de Deus. Mas existem lições ainda a ser feitas. Lições que a Bíblia vai nos dizer. Buscar a presença de Deus, mas também reverenciar a presença de Deus. Isso é tão importante quanto. Davi conseguiu discernir o tempo. Davi conseguiu discernir o propósito, mas ele não conseguiu discernir o modo. Ele manda trazer a arca da aliança em uma carroça de boi. Mesma carroça, mesmo meio, mesma forma e veículo em que os adoradores de Baal faziam na antiguidade. Se você conhece a história, você vai se relembrar que quando a arca está vindo, simplesmente aquela carroça, os bois tropeçam, aquela carroça fica cambaleando e a arca que vinha sobre ela está prestes a cair. Um homem chamado Uzá vai tentar ajudar com boas intenções. Quando ele toca na arca, ele é fulminado imediatamente. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Uzá queria apenas ser usado por Deus. Mas não é simplesmente assim. Não é simplesmente dessa forma. Se você quer ser usado por Deus, você precisa reverenciar a presença de Deus. Ter temor reverenciar. Não somos nós que definimos o culto. É Deus que define. Porque o culto não é para nós, o culto é para Ele. Infelizmente Uzá morreu e algumas pessoas se perguntam até hoje por tão pouco. Eu disse, para que sirva de lição que para Deus é mais importante a obediência do que boas intenções. Amém. Infelizmente tem muita gente com boas intenções agindo como Uzá, de uma forma leviana, desordeira e inconsequente. Igual Nadab e Abiú apresentando fogo estranho no altar. E apesar de ser filho do sumo sacerdote Arão, foram também fulminados. Reverência. A primeira lição que Deus dá a Moisés, Moisés não conhecia Deus. Ele perde a ovelha no campo, a ovelha, e depois vai à procura da ovelha. A primeira lição que Deus dá a Moisés através da sarça ardente que ardia, brilhava, mas não se consumia, era algo tremendo. Aquele fogo da parte de Deus. A primeira lição de Deus a Moisés é: tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu pisas é terra santa. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte para Moisés: não é do teu jeito, é do meu jeito. Não é da tua forma, é da minha forma. Quem manda aqui sou eu. Sou eu. Essa era a lição de Deus para Moisés. Obediência. Então Deus quer de mim e de você reverência à sua presença. Amém. Amém? A tenda de Davi exige a busca pela presença, a reverência pela presença. Por isso, ao entrar nesse santuário, meu irmão, a Bíblia diz: quem vos requeriu somente pisardes no meu templo? Ao entrar, preste reverência a Deus. Preste reverência ao Senhor. Amém? Os irmãos estão entendendo que o mistério é grande. Eu estive na Coreia do Sul, passei uma semana lá, e os orientais são incríveis. Durante o culto ninguém se levanta, durante o culto ninguém conversa, durante o culto ninguém sai. Quando eles vêm para aqui, eles ficam horrorizados com a nossa cultura ocidental, desordeira, porque a gente se levanta por tudo no culto. Parece que jantou carne de charque, que é em meia hora ir ao banheiro, Jesus, ou ir beber água. Tem um pastor em Salvador que ele tem uma congregação. Quem me contou isso foi Rafael. Ele vai estar aqui domingo? Ele contou isso para o missionário Rafael lá no seminário de teologia. Ele disse: quando alguém se levanta no meio, eu estou tentando fazer isso na evangelizadora, pastor. Quando alguém se levanta no meio do culto para ir a algum lugar, ele pergunta: ei,
Fala pelo nome, né? Fulano, vem cá. É xixi ou cocô? Eu disse, rapaz, eu vou usar isso lá na evangelizadora. Eu vou dizer, ei, vem cá. É número 1 ou número 2? Tá aqui, ó, uma ovelha nossa, Maxwell, eu vou perguntar, né, é número 1 ou número 2? Foi um santo remédio, todo mundo fica sossegado, né? A gente, deixa eu te dizer uma verdade aqui, reverenciar a presença de Deus é você estar em sintonia com algo. Sintonia. Não permita que algo ou alguém tire a sua sintonia. Que tenha uma interferência externa ao ponto de você perder a comunhão com os céus. Isso é muito sério, gente, porque uma pregação pode durar 40 minutos, 50 minutos, mas Deus, através de uma palavra, de um momento, pode trazer algo profético ao ponto de mudar a sua vida e mudar a sua história. E de repente você perde uma palavra que é liberada, você tomou posse, vai viver aquela palavra. Amém? Vamos reverenciar a presença de Deus. Então, a tenda de Davi nos ensina a buscar a presença de Deus, a reverenciar a presença de Deus, mas ainda tem algumas lições. Davi traz a presença, busca a presença, reverencia agora. Ele aprendeu a maneira correta são os levitas consagrados, pegar a arca e trazer, ele faz tudo certinho, consegue trazer a arca da terra dos filisteus, coloca em Jerusalém. Agora vem outras lições especiais, tão especiais. Sabe o que é que eu aprendo? A centralidade da presença de Deus. Ele coloca a arca no centro da tenda. Amém. No meio da tenda. Glória a Deus. E a tenda está no meio de Jerusalém. E Ezequiel diz que Jerusalém está no meio do planeta, no meio do mundo. Isso é muito forte. Glória a Deus. Está aqui a menção do tabernáculo. Quando Deus coloca o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Moisés era onde? No meio. Ao norte, 3 tribos. Ao sul, 3 tribos. Ao leste, 3 tribos. Ao oeste, 3 tribos, formando ao redor do templo, ou melhor, do tabernáculo de Moisés, as 12 tribos. E o tabernáculo estava onde? No meio. Quando você lê Salmo 46, versículo 5, vai dizer: Deus está no meio dela, não permitirá que seja abalada. Quando você lê Sofonias, capítulo 3, 17, vai dizer: eu sou o Senhor que estou no meio de vós, jamais permitirei que sejam assolados. Aonde é que Deus deseja estar em nossas vidas? Onde é que Deus deseja estar nessa igreja? No centro. Onde Deus deseja estar no teu casamento, na tua família, nos teus negócios? No centro. Porque o centro tem controle, o centro tem total equilíbrio. Quando você olha para a nossa galáxia, a Via Láctea, antes composta de 9 planetas, mas depois rebaixaram o bichinho do Plutão, não é mais planeta. Hoje nós temos 8 planetas, mas a pergunta é: onde é que se encontra o Sol? Justamente no meio. No meio. No centro. Quem é o sol da nossa justiça? Ele é o sol da nossa justiça. E onde ele deve estar? No meio. No centro. Denotando todo o controle e equilíbrio. Esse é o lugar. Às vezes a gente diz: não é erro não, tá, gente? Não é erro não, mas a gente diz: ah, Deus está no primeiro lugar, mas se ele está primeiro, pode oscilar, de repente ele vai para segundo, vai para terceiro. Eu não sei nem que colocação Deus está, mas Deus não está interessado em simplesmente ser o primeiro. Ele está interessado em ser o centro da tua vida, o centro dos teus desejos, dos teus sonhos, dos teus anseios, o centro de tudo que você tem, o centro de tudo que você há. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Davi colocou a arca no centro da tenda, a tenda no centro de Jerusalém. Esse é o nosso desafio hoje, irmãos. Vocês que fazem parte da Igreja Batista Manancial, Deus me trouxe aqui para trazer esse recado.
Que a presença de Deus seja o centro da comunhão dessa igreja. Que a presença de Deus seja o centro dos propósitos e da adoração dessa igreja. Se Deus for o centro, haverá pleno equilíbrio em nossas vidas. Pleno equilíbrio. É isso que Deus deseja. Ser o centro. Está escrito no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Deixa Deus edificar a tua casa. Deixa Deus edificar a tua vida. Deixa Deus edificar o teu ministério. Deixa Deus. Deixa Deus. Amém, irmãos? A Bíblia nos diz: agindo Deus, quem impedirá? Então deixa Deus agir, porque não há quem possa impedir o agir de Deus em sua vida. Quarta lição. Se os irmãos estão atentos, primeira lição, buscar a presença. Qual é a segunda lição? Reverenciar a presença. Terceira lição, centralizar a presença de Deus. Onde é que Deus vai ficar aqui? No centro. Tem uma igreja lá em Apocalipse chamada Laodiceia que os irmãos colocaram Jesus do lado de fora. Sabia? Aí você lê Apocalipse 3:21, Jesus lá do lado de fora batendo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Para quem é enviada essa carta? A gente gosta de usar esse texto para os não cristãos, né? E você pode usar, não há problema. Mas essa carta foi enviada para a igreja de Laodiceia. E Jesus está dizendo: me deixaram do lado de fora. Não tem espaço para mim. Mas isso não vai acontecer em nossas igrejas, porque o lugar já está reservado, já está preparado. Jesus será o nosso centro, o centro de tudo que somos, o centro de tudo que fazemos, o centro de tudo que nós temos, para a glória do seu santo nome. Última lição: buscar a presença, reverenciar a presença, centralizar a presença. E agora a quarta lição. Escute. Escute. Pode continuar, só. Celebrar a presença de Deus. Isso é forte. Davi, quando traz a arca, você conhece essa história? Conhece essa história? É escandalosa. Davi, quando traz a história, ele traz dançando, e dá a entender que ele estava, sabe, sapateando. O remanto era grande. O pastor amigo meu diz: o refraio era forte. Ele traz dançando. Não há formalidade, não há protocolo, não há liturgia, não há cerimônia. É liberdade, é espontaneidade. Ele começa a dançar. E aí sua esposa, filha do rei Saul, diz: que coisa ridícula. O rei de Israel dançando e as nádegas do rei sendo vistas por todo o povo. O bumbum do rei foi visto. Imagina, gente, o pastor Jorge aqui dançando com as vestes sacerdotais. Tá amarrado. Imagina, não. Misericórdia. Mas foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Ele não estava nem aí, ele estava lá. De repente o bumbum do rei apareceu. Celebrar a presença de Deus, isso é muito forte, irmãos. A adoração é algo pessoal. Ser livre para adorar. Aonde houver o meu espírito, há liberdade. Davi foi espontâneo, foi voluntário, ele fez de todo o seu coração. E ai de quem se intrometer, ai de quem interferir,
Só foi o que Deus disse com ela. Que Deus disse para ela: Mical, tu nunca terás filho, morrerás estéril, e não haverá descendentes que te representem na terra. Que maldição é essa? A maldição da esterilidade. Pastor Jorge, permita-me dizer isso. Eu entrei no seminário e com 2 meses de cristão, eu já estava pregando na igreja e fui batizado com o Espírito Santo e acredito nos mistérios de Deus. Mas quando eu cheguei no seminário com 1 ano, teve um jovem que chegou para mim e disse: tu fala em línguas? E eu, na minha inocência e ingenuidade, disse: eu falo. Aí ele disse: eu também falo. Eu disse: que benção. Ele disse: quer ver eu falando? Eu achei estranho aquilo. Eu disse: e é assim? Aí disse: eu falo, ó. Língua. Eu falo língua. E ironizou. O que aconteceu? Terminou o seminário, até hoje aquele rapaz não conseguiu pastorear nenhuma igreja. Saiu de loja para loja, de trabalho para trabalho, de comércio para comércio, até hoje não conseguiu pastorear nenhuma igreja. Porque ele simplesmente tratou com leviandade algo muito sério. Deus disse a Mical: você será estéril. Quantas pessoas em nosso meio não estão estéreis espiritualmente falando, ministerialmente falando, não conseguem exercer chamado, não conseguem desenvolver os seus dons, tudo porque um dia censurou o irmão. Temos que ter prudência, temos que ter cautela. O rei dançava ao ponto de que seu bumbum estava mostra. Ai daquele que se interferiu como Mical. Davi, ele celebrava a presença de Deus. Amém. E nós temos essa liberdade de celebrar a presença de Deus em nosso meio. De adorar em espírito e em verdade, sem se preocupar com a maquiagem, irmã. Se o Espírito de Deus visitou o teu coração e se a vontade é de chorar, chora. Você vai ficar muito mais bonita. Chora. Se a sua vontade, a presença de Deus é tão intensa que às vezes a gente não sabe se ri, se chora, se fica quietinho no nosso canto ou se pula de alegria. Mas é algo que a gente não consegue simplesmente conter. Nosso desejo é extravasar. É adoração extravagante. Davi, ele celebrava tanto a presença de Deus que era uma tenda simples, pastor, como essa. Agora aconteceu com Davi o que não aconteceu com Moisés no tabernáculo, o que não aconteceu com Salomão no templo. Na tenda de Davi a adoração era 24 horas por dia, 7 dias por semana, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O povo estava adorando, exaltando e agradecendo a Deus vivo. Imagina isso, pastor. 24 horas. 24 horas. Não havia muros, não havia muralhas. Era apenas uma escala de levitas que estavam lá. E pela primeira vez na história o povo conseguia ver a arca de longe, sem ser fulminado, sem ser exterminado. Davi conseguiu trazer o povo para a presença de Deus. Esse é o nosso desafio, pastores. Esse é o nosso desafio. É trazer a presença do povo para mais perto de Deus. Ei, irmãos da Batista Manancial, ajude o seu pastor conosco. Vamos trazer o Para-Rio Abel Barbosa para mais próximo de Deus. Vamos trazer a cidade de Paulo Afonso para mais próximo de Deus. Porque na verdade Deus já está neste lugar. Deus já está neste lugar e as pessoas querem entrarem por essas portas logo verão. Assim como disse Jacó, verdadeiramente Deus está neste lugar. E eu não sabia, mas Ele já está aqui.
repararei, restaurarei, levantarei. A minha pergunta é: que dia é esse? Deus responde. Está escrito lá em Atos capítulo 15, 16, 17. Atos. Atos 15, 16, 17. Atos 15, 16, 17. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor. E também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. A promessa de Amós se cumpriu. E o pastor Tiago percebeu em Atos dos Apóstolos. E ele disse: se cumpriu. Sabe por que se cumpriu? Ei, olha bem para mim. O verbo se tabernaculou entre nós. Jesus é o nosso tabernáculo. E esse Jesus, que é o nosso tabernáculo, nos deu uma promessa em João 14: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, para que aonde esteja, estejais vós também. Até lá, permaneça com o meu Espírito. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é um poder psíquico, não é uma influência impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é vivo, o Espírito Santo é real. O Espírito Santo escolheu a minha vida, a sua vida, para ser o tabernáculo de Deus, para ser a morada do Altíssimo, para ser o santuário, o templo de Deus vivo. Você é a tenda onde Deus quer habitar. Você é o tabernáculo e o templo onde o Senhor quer fazer morada. Aleluia! Aleluia! A promessa se cumpriu. O Espírito Santo habita em nós. Ele restaurou, Ele reparou, Ele levantou a tenda que foi caída. E hoje nós temos a mesma liberdade para buscar ao Senhor na certeza que o encontraremos. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Jeremias 29, versículo 13 diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 33, versículo 3 diz: clama-me e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, das quais não conhece. É tempo de buscar. Prepara Israel para encontrar os cantadores. Glória a Deus. Segunda Crônicas 7:14. Se o meu povo estamos numa semana decisiva na história da nossa nação. A Igreja Evangelizadora está em clamor desde segunda-feira, em jejum e oração.
partido ou político, mas pela pátria. Deus não ouve o poder executivo, nem o poder legislativo, nem o poder judiciário. Deus não vai ouvir os ministérios de Brasília. Não é o Planalto Central, não é o Supremo Tribunal Federal que Ele ouve. Escuta, não são as Forças Armadas que Ele atende. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo meu, que se chama pelo meu nome, se me buscar, se orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra, e estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, por amor ao meu nome. Deus só atende a sua igreja, meu irmão. Deus só atende a sua igreja, seu povo. É tempo de buscar. Permaneça nessa submissão. Quem está em pé, permaneça em pé. Você está sentado. Deixa eu dizer isso, vou entregar a palavra. Houve um congresso tipo esse, pastor, em uma cidade aqui na Bahia. Congresso abençoado de 7 semanas. E o pastor sentiu de Deus de convidar um missionário para pregar e colocou entre ele no meio dos pastores. Renomado, conhecido missionário, ainda começando seu ministério. E aí, algumas pessoas começaram a perguntar ao pastor: mas por que o missionário? Mas por que ele é um jovem, ele é um menino, neófito, ou seja, novo, decidido. Ele não tem condições, o evento é muito grande. O evento é muito grande e o jovem era uma bênção. Mas ele não tinha a experiência dos demais. E o jovem ouviu isso, as críticas, as censuras, as discórdias. O jovem ficou muito triste. E o jovem começou a buscar Deus, e buscou. Chegou o dia daquele jovem pregar. Irmãos, Deus usou aquele jovem. Deus usou aquele jovem como nunca. Deus batizou as pessoas, curou as pessoas, libertou as pessoas. Foi um mover do Espírito tão grande. Acabou o culto, o jovem vai chorando para a sua casa, todo mundo cumprimentando. Parabéns, palavra abençoada. Deus continua te honrando, Deus continua te abençoando. Todos os críticos ficaram envergonhados. Aquele jovem, quando chega na sua casa, ele diz: meu Deus, o que foi que aconteceu? Eu não sei conseguir entender. O Senhor derramou uma graça tão especial na minha vida. O que foi, Deus? O que foi? Deus, o Senhor nunca me usou dessa forma. Aí Deus sussurrou no seu ouvido: você nunca me buscou dessa forma. Busque-me. E coisas maiores eu ainda farei em sua vida. Oh, aleluia! Você quer ver grandes coisas na sua vida? Você quer ver o mover do Espírito nessa igreja, na tua família, no teu ministério? Eu tenho um desafio para você, Manaus Serra. Vamos buscar a Deus como nunca buscamos, e vocês verão coisas que nunca viram, ouvirão coisas que nunca ouviram, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Coisas maiores e melhores o Senhor ainda vai derramar neste lugar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.